Essa juíza ficou famosa depois que reconheceu um colega de escola no tribunal. Sua história, ao mesmo tempo que é muito improvável, também nos ensina uma grande e valiosa lição. Por isso, já deixe seu like, se inscreva no canal e vamos conhecer essa incrível história. Mindy Glazer é uma juíza que desde 2001 trabalha no 11º Tribunal do Circuito da Flórida. Bom, acredito que só de saber isso já dá para imaginar o quanto ela é uma pessoa e uma profissional respeitada. Mas, ao mesmo tempo que era uma poderosa juíza, Mindy também levava uma vida normal, como a de qualquer pessoa. Eu sei que às vezes é difícil imaginarmos que certas pessoas levam uma vida comum, mas durante toda a vida, Mindy sempre foi uma pessoa normal. Porém, ela tinha uma qualidade que sempre a fez se destacar de outras pessoas. Ela era alguém muito dedicada em tudo que fazia. Desde que estudava, Mindy sempre chamava a atenção de todos ao seu redor com seu foco e determinação. Até por isso, ela era uma das alunas mais promissoras da Nautilo Middle School, uma escola que fica em Miami Beach, na Flórida. Por isso, não é de se espantar que ela tenha conseguido se tornar uma juíza tão respeitada. Mas o que ela nunca imaginou era que sua carreira como juíza seria marcada por alguns encontros inusitados. Na verdade, ela passou a ser conhecida no mundo inteiro, principalmente por causa de um homem em específico que ela teve de julgar. Bom, toda essa história começa quando um homem chamado Elon Glenn foi levado perante a juíza Mindy para ser julgado por uma acusação de fraude. De início, ela pensou que seria mais um caso como todos os outros que recebeu naquele dia, até que algo chamou a atenção. Quando olhou para o rosto de Elon, ela começou a ter uma estranha sensação de que já o viu em algum lugar. Por mais que fosse muito improvável que ela tivesse que julgar alguém que conhecesse, algo a dizia que não era a primeira vez que tinha visto Elon. E não demorou muito para se lembrar de onde já tinha se encontrado com ele. De repente, Mindy surpreende a todos no tribunal quando pergunta àquele homem se ele tinha feito um cruzeiro pelo Caribe recentemente. E por mais incrível que pareça, Elon respondeu dizendo que sim, que poucos dias atrás estava fazendo um cruzeiro em suas férias. Foi aí que a ficha de Mindy finalmente caiu. Ela estava naquele mesmo cruzeiro, o famoso Carnival Cruise Ship Breeze, pouco tempo atrás. E com certeza, Mindy não se lembrava apenas do rosto daquele homem. Na verdade, pelo que eles conversaram logo em seguida, Elon parecia ter sido uma das atrações daquela viagem. Depois que Elon ficou completamente surpreso ao também descobrir que aquela juíza estava naquele mesmo cruzeiro, eles começaram a conversar sobre a grande viagem que fizeram juntos. Elon perguntou à juíza: "Você não me viu dançando? Eu era o único dançarino." E Mindy respondeu: "Você estava dançando. Eu estava sentada no andar de cima na sombra. Você não estava naquele concurso na piscina?" "Sim, definitivamente estava", disse ele. Com certeza deu para ver que os dois se conheciam. Mas ainda havia um problema. Por mais que Mindy conhecesse, pelo menos um pouco, a Elon, ela ainda tinha que o julgar por um terrível crime de fraude. Infelizmente, não temos detalhes sobre essa acusação, mas sabemos que envolvia a falsificação de documentos para a empresa de viagens que eles tinham feito o cruzeiro. E é claro que, como ela era uma excelente profissional, ela não deixaria que sua amizade com aquele homem interferisse em seu julgamento. Então, o que ela faria? Bom, Mindy teve que usar um pouco mais do que seus talentos como juíza. Naturalmente, assim como em todos os outros casos que julgava, ela observou atentamente todas as evidências mostradas e ouviu o relato de Elon. Mas, além disso, Mindy também usou o raciocínio lógico, que deixou claro o resultado daquele julgamento. Normalmente, uma pessoa com documentos falsos só vai querer usá-los nas últimas circunstâncias, ou seja, apenas se for sua última alternativa. E todos sabem que para fazer o check-out no fim de uma viagem, que nada mais é que um procedimento para encerrar sua estadia ou suas atividades em algum lugar, é necessário mostrar seus documentos. Assim, obviamente, Elon sabia que teria que apresentar algum documento ao fim do cruzeiro. Mas havia um detalhe em toda essa história, que deixaria claro se Elon era inocente ou não. O cruzeiro em que estavam fez várias paradas durante a viagem em locais turísticos, como por exemplo Porto Rico, onde os hóspedes podem aproveitar de todas as atrações do local para só depois voltarem a embarcar no cruzeiro. E como havia muitas pessoas naquela viagem, era fácil alguém se perder ou simplesmente não embarcar de volta no navio.
Bom, acredito que nem preciso dizer que isso era uma oportunidade perfeita para alguém com documentos falsos fugir. Mas não foi isso o que Alan fez. Mindy, durante a audiência de julgamento, disse o seguinte: ele poderia ter fugido em San Martin, St. Kitts ou Porto Rico, mas voltou. Assim, ficou claro para todos que Alan realmente era inocente. Mais um caso resolvido com justiça por Mindy. Porém, esse não foi o único encontro completamente inusitado de Mindy em seu julgamento. Na verdade, pouco tempo antes disso tudo que acabamos de te contar, ela já tinha encontrado outro conhecido em um de seus julgamentos. Entretanto, dessa vez, o resultado não foi muito bom para quem estava sendo acusado. Estamos falando do caso de um homem chamado Arthur Booth. Ele foi pego saindo de uma cena de roubo, por isso foi levado até o tribunal da juíza Mindy para ser julgado. E novamente, ao ver o réu, aquela mulher teve uma enorme surpresa. Com uma estranha sensação de que conhecia aquele homem, ela perguntou: "Você foi para o colégio Nautilus durante o ensino médio?" Ouvindo essa pergunta, Arthur imediatamente também conheceu Mindy. Completamente surpreso, ele até ensaiou um sorriso, mas logo começou a chorar. Mindy ainda disse: "Eu sempre me perguntei o que aconteceu com você, senhor. Esse era o garoto mais legal do ensino médio." O vídeo desse julgamento logo ficou famoso no mundo inteiro. Mais tarde, ainda nesse mesmo vídeo, Mindy explica que durante a escola ela jogava futebol com Arthur e outros garotos. Porém, quando terminou os estudos, nunca mais teve contato com nenhum daqueles seus amigos. E agora, ela descobriu da pior forma o que aconteceu com um deles. Infelizmente, enquanto ela tinha se esforçado muito e conseguido uma boa e respeitada profissão, pelo visto, Arthur não teve a mesma sorte. Nós não sabemos o que levou aquele homem a fazer algo tão terrível quanto roubar, mas a verdade é que após analisar bem todos os fatos, Mindy mostrou por que ela é uma juíza tão respeitada. Mais uma vez, ela não deixou que a amizade que tinha com a pessoa que estava sendo julgada afetasse sua decisão. E dessa vez, ela condenou o réu a 10 anos de prisão. Porém, essa história não acaba por aí, pois assim que aquele homem foi solto da prisão, Mindy faria uma surpresa para ele. Ela fez questão de o encontrar no dia de sua libertação para agora sim relembrar os velhos tempos, e dessa vez em uma situação muito melhor do que a anterior. Bom, com certeza Mindy nos ensina uma grande lição nesses seus 2 encontros inusitados. O primeiro é que nós devemos ser justos sempre, mesmo que isso signifique prejudicar alguém que nós conhecemos e que fez uma coisa errada. Além disso, toda a carreira de Mindy é um perfeito exemplo de que se nos esforçamos bastante, podemos alcançar todos os nossos sonhos. E você, alguma vez já teve um encontro tão improvável quanto o de Mindy? Deixa aí nos comentários. Eu tenho certeza que você nunca imaginou que um tribunal pudesse ser um local de encontros emocionantes e engraçados. O que todos nós imaginamos é que lá é um lugar chato ou triste, em que apenas pessoas são julgadas e nada mais acontece. Bom, em teoria isso é verdade, mas não para alguns juízes. Na verdade, um juiz dos Estados Unidos é conhecido no mundo inteiro por seus julgamentos inusitados. Porém, certo dia aconteceu algo completamente inusitado em um julgamento. Quando ele perguntou a uma criança se seu pai era culpado, a resposta deixou a todos chocados. E a reação do juiz foi emocionante. Se ficou curioso para assistir essa história, é só clicar no vídeo que está aparecendo na sua tela. Nos vemos por lá!